assunto de hoje é venda, aquela venda que você faz no seu estabelecimento, a venda relacional, a venda direta, a venda consultiva. E o nosso entrevistado é o Ricardo Veríssimo. Até daqui a pouco. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Reduzir Jundiaí, especialistas na redução do INSS de obras. Café Corporativo, aqui no Canal 25, falando hoje com o Ricardo Veríssimo, que volta ao Café Corporativo. Ricardo, que já é um velho conhecido meu e da casa. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Aguinaldo, pelo convite mais uma vez aqui contigo. Pois é, a gente que se conhece há tanto tempo já, o Ricardo é um dos meus grandes amigos aí desse mercado de palestrantes, um cara que a gente estava se conversando um pouquinho antes aqui de entrar para o estúdio, tentando relembrar como é que nós nos conhecemos e a coisa se mistura no nosso passado que a gente não lembra, né, Eu Ricardo? não lembro exatamente como foi, eu lembro quando foi. Muito bom. Ricardo, o Ricardo é um palestrante de vendas, ele atua no Brasil todo, em diversos setores. Uma das características do Ricardo é a versatilidade, você atua com diversos setores, não é verdade, Ricardo? Sim, hoje eu estou muito forte na área de cooperativas de crédito, tenho feito bastante eventos para esse público, mas eu atuo para pequenas empresas, grandes empresas e médias empresas de todo o Brasil já há um bom tempo sobre liderança e vendas, sendo que agora eu estou bem focado em vendas. A pergunta que eu quero te fazer muita gente diz que venda tem técnica, que tem uma metodologia que precisa ser seguida, correto? Correto. Mas existe diferença entre setores? Por exemplo, vender produto financeiro, vender imóvel, vender mercadoria de mercearia em supermercado, são coisas diferentes ou é uma técnica só? Completamente diferente, em alguns aspectos também parecido. Então, as técnicas de vendas, por exemplo, de abordagem, vão ser diferentes devido ao tempo da venda. Se eu vou vender, por exemplo, cooperativa de crédito, eu vou vender crédito, financiamento para um cliente, eu tenho um tempo muito maior de abordagem, de approach, até o fechamento, passar por todas as etapas até o fechamento. E aí é importante lembrar que a venda ela tem etapas. Se você pula uma etapa, você prejudica toda a jornada de vendas. Então, esse tempo vai influenciar. É diferente de uma venda de loja, um vendedor de roupa, por exemplo. Ele não tem muito tempo, né? A abordagem tem que ser rápida, a conquista do cliente, às vezes em 15 segundos, 10 segundos, se você não souber fazer o approach, você vai perder aquele cliente. E numa venda mais consultiva, você tem mais tempo para trabalhar esse cliente. Então as técnicas vão mudar conforme o segmento e o tempo que você tem disponível para fazer essa venda. E quando você fala em etapas, significa o quê? O vendedor ele precisa saber em qual etapa ele está. O cliente não percebe. O cliente pode perceber ou não, mas um exemplo, se eu pulo para tentar fazer um fechamento antes de ter conquistado o cliente na abordagem, eu vou perder essa venda. O cliente ainda não está trabalhado, convencido, você ainda não contornou as possíveis objeções, você ainda não descobriu qual é a motivação de compra dele. Todos nós temos uma motivação de compra. Se eu vou comprar uma caneca, tem um motivo de eu querer essa caneca. Não é só para beber a água. Talvez eu queira a caneca especial para assistir o jogo do Brasil, por exemplo. Então eu preciso saber qual é a motivação que o cliente tem para comprar a caneca. E se o vendedor chega e só apresenta características da caneca, não entende o objetivo de motivação de compra e não trabalha essa motivação nas dores, na possível benefício que ele vai ter nessa caneca, ele pulou etapas e ele vai perder essa venda. O cliente vai dizer, não, estava só dando uma olhadinha, ou
Não, o preço está caro. Não é que o preço está caro, não é que ele está só dando uma olhadinha, é que você não conseguiu entender o porquê ele queria comprar aquele produto e não conseguiu fazer argumentações e contornar objeções para que ele se sentisse confortável e visse valor no preço que está sendo cobrado. Uhum. E como que você poderia descrever essas etapas de vendas? Existe uma metodologia que a gente pode dizer que ela é universal e que venha só ser adaptada a cada setor? Existem uma listinha de etapas, vamos dizer assim? Então, existem várias metodologias para você trabalhar o lead ou o cliente que está frio ainda, ou que já está quente, ou ele já teve interesse, ele já veio, por exemplo, você entrou numa agência de automóveis, com certeza você quer comprar um automóvel, então você já tá morno ali, já está meio que preparado. Existem várias metodologias, mas algumas coisas eu entendo que são universais, e eu gosto de separar elas em algumas etapas. Eu gosto de comparar com namorar, paquerar. Primeiro, eu tenho que saber quem eu quero, o que eu quero. Então, eu vou ter que captar esse lead. Então, eu tenho que saber em que universo estão os leads que me interessam. Então, eu preciso quero paquerar uma menina, mas como é essa menina? Ela está onde? Ela está na 5ª série, na 6ª série, na 7ª série? Ela é loira, morena, mulata? Como que ela é? Eu vou buscar meu lead. Tá mais para marketing. O que você está dizendo é que a gente aprende a vender quando é adolescente já. A gente aprende a vender lá no ensino fundamental. A venda está muito intuitiva. Desde muito cedo a gente vende a nossa capacidade de conquistar, a nossa capacidade de ser contratado. Então a venda ela é intuitiva nesse sentido. Mas eu gosto de explicar usando esse exemplo porque fica muito claro para qualquer tipo de vendedor. Captei meu lead, entendi onde está meu lead, vou capturar esse lead, vou buscar esse lead. Para buscar esse lead, eu tenho que atrair a atenção dele. Como que eu atraio a atenção, por exemplo, de uma agência de crédito, de uma cooperativa de crédito? Qual é a linguagem que eu tenho que falar, corporal, a presença, a autoridade que eu tenho que mostrar para que ele tenha interesse no meu produto ou no meu serviço? Então, essa é a fase da conquista. Eu tenho que conquistar esse cliente. Então eu vou ter argumentações para cada tipo de público para chegar na fase da conquista. Uma vez que eu conquistei, atrair atenção, não conquistar no fato de ter, mas no fato de atrair atenção. Uma vez que eu atrair atenção, eu tenho que conversar. Eu tenho que conquistar através da conversa. E na conversa eu vou descobrir quais são as motivações de compra. Nessa conversa eu vou entender para que ele quer e quais são os medos que ele tem. Todos nós temos dores e temos amores. Geralmente a gente trabalha melhor, coloca mais força quando é pela dor. Quando você fica desempregado, quando você está sem grana, é o momento que você se esforça mais. Com o cliente na hora de comprar também, ele deixa de comprar muitas vezes pela dor. Qual é a dor? Falta grana, o dinheiro não dá, não é isso que ele quer? Quais são as dores? Então eu vou conversar, eu vou fazer perguntas, abordar de forma a entender quais são as motivações e contornar essas objeções. Uma vez contornadas as objeções, entendi para que ele quer, eu vou trabalhar em cima do que ele perde se ele não comprar aquele produto ou serviço. Eu vou na dor, porque a dor traz um resultado melhor. E vou mostrar também o amor, o que ele pode ganhar se ele comprar o meu produto ou serviço. Feito isso, é fechar. Muitas vezes, se você trabalha bem isso, o próprio cliente compra de você. Você não precisa vender para ele, porque ele já está a ponto de comprar, você já conquistou, você vai namorar, digamos assim. Está feito o match lá, o namoro. E o vendedor bom é aquele vendedor que fala o tempo inteiro do produto? Ou é aquele vendedor que deixa o cliente falar mais? O que vale mais? Com certeza o que deixa o cliente falar. Porque para descobrir quais são as motivações de compra, eu preciso que ele fale. Porque, por exemplo, venda direta. O cliente chega numa loja e o vendedor começa a falar e ele queria uma camisa. E o vendedor fala do chapéu, do tênis, da meia, de tudo, da cueca. Ele sequer perguntou o que o cara queria. E para que ele queria? Você quer uma camisa, mas para que situação? Porque às vezes o cliente acha que ele precisa de A, mas no fundo B seria melhor para ele. Então, na minha palestra, sempre conto o caso de uma senhora que queria comprar um micro-ondas. E ela chega na loja e fala que queria um micro-ondas. O vendedor ruim, ele vai mostrar os micro-ondas. O vendedor bom
para que a senhora quer um micro-ondas? E ela contou que queria para esquentar pizzas que ela vendia na porta de casa. E o bom vendedor, ele sabe que um micro-ondas não era o melhor produto para ela. E era sim um forninho elétrico. Então, ele vai na dor, na necessidade, e ele consegue... E ele se torna consultivo. E para ser consultivo, tem que ouvir. Muito bom. Mais do que falar. Perfeito, Ricardo. Vamos fazer um intervalinho. A gente volta daqui a pouco com mais informações aqui, com mais orientações do Ricardo Veríssimo para você que trabalha com vendas. Saudações, pessoal! Na verdade, hoje falaremos sobre uma informação de utilidade pública. Contrate apenas empresas e profissionais devidamente autorizados pela Polícia Federal. Com a entrada em vigor da Lei 14.967 de 2024 e sua regulamentação pelo Decreto 13.012 de 2026, a fiscalização do setor foi ampliada e a prestação de serviços de segurança privada, sem autorização, passou a sujeitar as empresas e contratantes a sanções administrativas e multas. Agora precisamos checar as ações privativas da segurança privada, como revista pessoal de bens e pertences, rondas motorizadas, gestores de contratos com habilitação atestada. Antes de contratar vigilância, monitoramento eletrônico, escolta e segurança pessoal, verifique a regularidade da empresa e de seus profissionais junto à Polícia Federal, exigindo das empresas o competente certificado de segurança e alvará de funcionamento emitido pelo Departamento de Polícia Federal. A segurança legal é a garantia de proteção, responsabilidade e qualidade dos serviços prestados. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 30 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities e limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com o Ricardo Veríssimo, falando a respeito de vendas de uma maneira bem ampla. Como eu disse, o Ricardo é um profissional extremamente versátil e fala de diversos modelos de venda. E aí a pergunta, Ricardo, quando a gente fala da venda e de que o vendedor precisa perguntar e que tem etapas, muitas vezes não é possível fazer isso porque não dá tempo. E não é só porque não dá tempo, às vezes até o seu próprio ambiente não permite isso, né? Um exemplo, você precisa vender num modelo de supermercado, num modelo de loja pegue e pague. Não existe a abordagem do vendedor, mas você precisa vender do mesmo jeito. E aí, como que funciona essa venda? Quanto mais rápido for o momento da venda, maior entra, por exemplo, a comunicação não verbal. Então, a forma como eu me apresento o produto, a forma como eu chego no cliente. Então, um apertar de mão, por exemplo, pode fechar uma venda ou desvender. Então, aquela mão mole que o vendedor dá, que parece que ele está com nojo de apertar a sua mão, pode desvender porque a gente compra com o subconsciente, né? Sim. Então, é algo que não está a nível de consciência. Por isso, subconsciente. Então, quando eu aperto com a mão mole, aquilo me lembra alguma coisa pegajosa, talvez. E pegajoso me dá medo, e medo me afasta. E se eu me afasto, eu não compro. Eu não sinto confiança, consequentemente, eu não vou ouvir de forma positiva aquilo que o sujeito está falando. Sim, é neurovendas, né? É o cérebro reptiliano, que a gente fala, que ele serve basicamente, sendo bem simplório, para duas coisas. É perigoso ou é seguro? E aí, se qualquer coisa que é estranha, ele entende como perigo e ele te afasta. Então, numa venda rápida de loja, pequenos detalhes de comunicação não verbal podem fazer a diferença, assim como a comunicação verbal também. O tom da fala, a postura, a roupa, a autoridade, tudo isso vai fazer a diferença. Então, se
Se eu vou falar com uma pessoa que é mais lenta e eu chego falando muito rápido, eu assusto. E se eu assusto, eu afasto. Então são os detalhes. Venda é detalhe. São muitos detalhes e o que eu vejo é que a maioria dos vendedores acha que vender é intuição. Eu vou chegar lá e vou intuitivamente fazer meus argumentos e vou vender. Sim, pode ser que você venda, mas você está deixando um caminhão de dinheiro na mesa porque você não está usando as etapas. E existem várias metodologias. Se eu estudo vendas e conheço de vendas, eu vou saber que metodologias usar para lead frio, para lead quente, para venda consultiva, para venda direta, no momento que o cliente estiver na minha frente. Também tenho que pensar qual é o perfil do cliente. O cliente que decide mais pelo emocional. Ele gosta de conversar, ele gosta de quebrar o gelo. Se eu interrompo, eu corto a minha conexão com ele, eu perco a venda. O cliente mais analítico, mais pragmático, ele precisa de dados e ele começa a me perguntar um monte de coisa sobre o produto ou sobre o serviço. Se eu não dou esses dados para ele, ele entende que eu estou escondendo alguma coisa, ele fica desconfiado e ele não compra. Então, olhar para o cliente, identificar, às vezes por alguns objetos ou o ambiente onde ele está, se ele é mais emocional ou mais racional, me ajuda a aplicar a técnica adequada para fechar a venda. E isso vale tanto para comércio, ou seja, estou no varejo, numa loja, isso vale para uma imobiliária, quer dizer, o corretor está me levando para ver uma casa. Às vezes é aquele corretor que pergunta muito. Se eu sou mais pragmático, eu não quero responder. Acontece. Acontece. Eu não quero, porque se eu sou mais pragmático, eu entro meio que na defensiva com esse corretor. Eu não quero que ele saiba muitas coisas de mim. Eu quero só que ele responda minhas perguntas. Sim. Aí o corretor percebe que eu sou esse perfil. O que ele faz? Ele puxa através daquilo que me interessa. Então, exemplo de um corretor de imóveis. Eu sou pragmático, analista ao máximo. Eu chego e quero saber qual é a metragem da sala do imóvel. E aí o vendedor ele não vai sonegar essa informação. Ele vai dar essa informação e tentar puxar outra. Então, eu dou para receber alguma coisa. É uma troca. O cliente se sente meio que obrigado de responder. Então, eu vou dizer, essa sala tem 16 metros quadrados, esse piso é de porcelanato, mas por que é importante para o senhor saber a metragem desse apartamento? Qual é a lógica que essa metragem tem para o senhor? Para que eu possa lhe dar mais informações sobre a metragem, a parte física dessa sala, para que eu consiga lhe atender. Então eu tento trazer seguindo o mesmo argumento dele. E ele pode me dizer, não, porque eu quero botar um determinado sofá aqui que é herança de família e eu quero saber se ele vai se encaixar bem. E aí eu vou trabalhando em cima. Eu lembro de uma professora que eu tinha, que ela falava assim, olha, para você poder ensinar, você tem que ter... Como que ela dizia? Para você ser um bom professor, você tem que ter sido um bom aluno. Porque você precisa ter aprendido de uma forma técnica para você poder transmitir essa técnica. Porque eu lembro que ela finalizava isso dizendo, talento não se ensina. O que a gente ensina é técnica. Então talvez na venda a gente também precise estabelecer uma metodologia para poder transmitir para a equipe poder crescer. No meu caso, eu não poderia ensinar então, porque eu fui um péssimo aluno. Mas provavelmente de vendas não, né? De vendas você foi bom. Eu não sei se necessariamente a pessoa precisa ter sido um bom aluno para ser um bom professor, mas com toda certeza você não consegue ensinar quem não quer aprender. Eu acho que é muito mais o querer aprender. Eu consigo lidar com alguém na minha equipe que não é bom, mas que tem uma vontade enorme de aprender, porque ele tem uma mente ensinável. Agora, se o cara já se acha muito bom e ele fecha a mente dele para aprender, eu não consigo mudar essa pessoa. A gente só muda quando a gente quer, é do comportamento humano. E aí, falando de comportamento, você fala de equipe, de comportamento, eu vejo muita gente falar que vendas é comportamento. Sim, vendas é comportamento, mas não adianta só motivar e ensinar comportamento em cima de uma técnica que está errada. Se o vendedor não sabe a técnica de vendas, eu posso imprimir o melhor comportamento nele, eu posso tornar ele proativo, eu posso tornar ele ensinável, mas se ele está se esforçando em cima de uma técnica errada, ele vai só aumentar a técnica errada, sabe? É igual automatizar processos de vendas. Se eu automatizo aquilo que já era feito da forma errada, eu só aumento a quantidade de erros, entende? É como se tivesse
um motor muito forte num carro que não tem estrutura para aquela potência de motor. Quer dizer, venda não é só força, né? Não é só motivação, não é só comportamento. Venda também é direcionamento. Direção. Imagina que eu tenho um carro muito potente, mas aí vamos falar de comportamento. Eu sento nesse carro para dirigir, mas eu estou tão preocupado com o que ficou para trás que eu só olho para o retrovisor. Eu tenho um para-brisa desse tamanho na minha frente, mas eu só consigo olhar para trás. Pequenininho. Porque eu estou cheio de traumas e de problemas na minha profissão ou na minha carreira de vendedor que eu não consigo olhar para frente. Então, o comportamento afeta. Agora, se eu não souber dirigir, o carro não sai do lugar. Se eu não tiver as técnicas para ligar a ignição, para passar a marcha, para entender o espaço entre o carro e a estrada, se eu não tivesse essa noção de espaço, eu não vou conseguir dirigir porque eu não tenho a técnica. Eu posso estar super motivado, empolgado, mas se eu não sei dirigir, não dá para dirigir. Não vou chegar a lugar nenhum. Exatamente. Muito bom, Ricardo Veríssimo, mais uma vez, a gente vai chegando no final do programa, mais uma vez te agradeço por ter vindo ao Café Corporativo, ele que veio lá do Rio de Janeiro, nós gravamos aqui em Jundiaí, então sempre quando a gente tem oportunidade, a gente traz o Ricardo aqui para o café. E te agradeço aí pela oportunidade de te ouvir mais uma vez. Eu que agradeço, irmão. É sempre bom estar aqui com você. Nem sei mais quantas vezes eu já vim, mas sempre que eu estiver por aqui vai ser um prazer gravar. O Café Corporativo volta daqui a pouco para o Mais Cafeína. Enquanto isso, fica ligado também nos nossos parceiros aqui do Canal 25. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje e reforçando aquela ideia que a gente já conversou no programa de que vendas é técnica. Tem gente que fala assim, tem que ter talento. É bom ter talento, mas quem não tem técnica é, como disse o Ricardo, um carro desgovernado. E é importante que o vendedor ele saiba em que etapa da venda ele está. É como se a venda tivesse alguns passos. Passo 1, passo 2, passo 3. E o vendedor ele precisa saber em que momento da venda ele está. Se ele ainda está conquistando o cliente, se ele já está demonstrando o produto, se ele entrou ou não na negociação. E muitas vezes as pessoas perguntam, Aguinaldo, mas como que o vendedor vai controlar isso? Ele precisa ter controle? Sim, ele precisa ter o controle da situação. Mesmo que às vezes ele faça o cliente também ter uma sensação de que está controlando. Mas o vendedor ele precisa saber em que etapa ele está. Mas e quando o cliente me faz uma pergunta que não está na minha sequência? Ok, em alguns momentos você vai responder, em outros momentos você vai responder de uma maneira um pouquinho diferente daquela que ele gostaria, sem dar a informação toda naquele momento. Sim, para dar essa informação um pouquinho mais à frente, mas para que você possa ter controle da situação, lembre-se de sempre fazer pergunta, porque quem controla uma conversa é quem pergunta. Então, sempre que o cliente te perguntar alguma coisa e você responder, responda finalizando com uma outra pergunta. Porque daí você recebe de volta o controle da situação. Se você só responder e finalizar a sua resposta e ficar em silêncio, o cliente vai te perguntar outra coisa. É ele que direciona para onde vai a conversa. Por outro lado, quando você sempre finaliza a sua resposta com uma outra pergunta, é você que está
controlando para onde vai essa conversa. Fica essa dica. O Café Corporativo fica por aqui, mas volta na próxima semana com um novo assunto, com uma nova entrevista. Já são mais de 400 entrevistas aqui em quase 10 anos de Café Corporativo e todas essas entrevistas estão no nosso acervo lá no YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo. Essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Reduzir Jundiaí, especialistas na redução do INSS de obras.